Pessoal, acabou. Dana White foi curto e grosso e fechou as portas do UFC para Francis Ngannou. Se existia alguém que ainda acreditava numa reconciliação entre o Francis Ngannou e o UFC, o Dana White veio a público e acabou com qualquer sonho. Mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. O Dana White falou isso aqui na ESPN americana e na coletiva de imprensa pós o UFC 285 sobre o Francis Ngannou. Eu tentei fazer essa luta em Ngannou com John Jones. Feito. Acabou. Nunca vai acontecer. O UFC negociou com Francis Ngannou. Eu tentei fazer essa luta com Ngannou por 3 anos. Acabou, já foi. Ngannou nunca mais vai voltar ao UFC. Nunca diga nunca. Mas nessa, eu digo nunca. Tentamos. Vocês não sabem o quanto o UFC tentou para dar certo. O lutador tem que querer a luta, não importa. Todos nós queríamos ver essa luta. Os caras precisam querer a luta. Ngannou não quis a luta com John Jones. Você não pode fazer Ngannou lutar. E duvido que teria sido diferente. John Jones é o número 1. Ngannou não aceitou a luta. Aqui você está vendo, novamente, um Dana White muito chateado com o Francis Ngannou, porque o Francis Ngannou, ele não deu para trás. Ele bancou o que ele exigiu do UFC. E o que ele exigiu do UFC? Ser melhor tratado, respeitado, melhor valorizado. E o Ngannou queria isso tudo para lutar com o John Jones. O UFC, depois de muito tentar, Dana White ficava saindo com o Francis Ngannou direto, almoço, jantar, mas não aconteceu nada que melhorasse o cenário das partes envolvidas. O Francis Ngannou, ele cismou de querer lutar boxe e não abriu mão disso para renovar o seu contrato com o UFC. Segundo Dana White, a proposta que o UFC ofereceu para o Francis Ngannou tornaria o Francis Ngannou o lutador pesado com melhor salário da história. Ou seja, seria muita grana que ele ganharia. Mas, colocando o boxe, isso não tem nem comparação. Uma luta do Francis Ngannou no boxe, seja com o Tyson Fury ou com o Deontay Wilder, vai tornar esse contrato, que seria muito bom para o Ngannou no UFC, numa bolsinha de valores só. Seria algo muito pequeno com o que o Ngannou ganharia em uma luta no boxe. Então, por isso que o Francis Ngannou não cedeu. Mas, não cedendo, o Francis Ngannou saiu do UFC com as portas fechadas, largou de mão o seu status de campeão do peso pesado do UFC e o cinturão do peso pesado do UFC. Só que agora, com a chegada de John Jones e o John Jones sendo campeão do peso pesado do UFC, o Dana White, ele agora ri dessa situação. Se antes ele podia lamentar perder o seu campeão, Francis Ngannou, dessa maneira, perdendo a guerra, inclusive, com o Francis Ngannou, porque quem saiu vitorioso desse combate com o Dana White foi o Francis Ngannou, que não deu para trás. Mas, agora, olhando o cenário, quem sai perdendo nessa rixa foi o Francis Ngannou, porque com o John Jones, o Dana White vai esquecer do Francis Ngannou, rapidinho, como já esqueceu, como mostra essa declaração. Agora, o Dana White só vai pensar em John Jones no peso pesado. E tanto é que ele falou claramente, se essa luta John Jones e Francis Ngannou tivesse ocorrido no UFC 285 e não John Jones e Cyril Gane, o Francis Ngannou teria o mesmo destino que o Cyril Gane teve com o John Jones, ou seja, seria finalizado, apagado. Para o Dana White está claro, adeus Francis Ngannou e longa vida ao John Jones no UFC. Dana White acabou com qualquer sonho do Francis Ngannou voltar ao UFC. Fechou as portas, sim. E você sabe o que acontece quando o Dana White bota um lutador em sua blacklist. Dificilmente esse lutador sai dela. E o Francis Ngannou parece também que não faz a menor questão de sair dela. Para ele, tanto faz como tanto fez, porque o Ngannou sabe que ofertas no MMA não vão faltar para ele, mas que é chato você ter o UFC de um lado e o Ngannou do outro,
é muito triste de se ver, mas o Dana White banca e é severo. Uma vez fora do UFC, nesses termos que o Francis Ngannou optou, acabou, não tem mais conversinha. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa declaração? Dana White vai voltar atrás e um dia vai aceitar o Francis Ngannou de volta? Ou Dana White e o UFC e Francis Ngannou não combinam mais na mesma frase? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.